pessoal, falar aqui para vocês um pouquinho sobre os intermediários comerciais ou traders, né? Porque na verdade são eles que lucram nessa situação de preços altos aí dos alimentos, do petróleo, do gás, da soja em geral, que é utilizada para os porcos e demais animais, né, que são alimentados na China. Então, pessoal, você tem aí um aumento que é gerado por ação desses players aí no mercado internacional, né? Então, o que acontece muitas vezes é que a gente só vê aquelas empresas grandes, né, que fazem comerciais, como Coca-Cola, a L'Oréal, a gente vê essas empresas, né? A gente vê empresas aí que aparecem, estampam suas marcas aí nos comerciais, e também abertura de capital na bolsa, né, pessoal? Então, as empresas grandes, até clubes de futebol têm isso, mas a gente não olha para esses intermediários comerciais ou traders, né, pessoal? Então, é interessante a gente olhar para esses sujeitos, né, essas empresas aí que quase como se fossem empresas fantasmas, porque eles acabam atuando em muitos setores ao mesmo tempo, né? Então, eu separei algumas aqui para a gente olhar. Só para isso, né, eu acabei estudando os livros do Ladislau Dalbor, né? Então, um deles é a Era do Capital Improdutivo e o outro é esse daqui, né, O Pão Nosso de Cada Dia. Chega de um texto chamado The Trillion Dollar Club, que é do Joshua Schneier, né, que escreveu isso para Reuters em 2011, né? E aí o Ladislau Dalbor colocou no seu site, né, o dalbor.org, e aí coloca ali, pessoal, 16 dessas companhias aí que a gente não olha, que acabam determinando os preços, né, dos produtos aí no mercado internacional. Então, quando você paga mais caro nos produtos primários, né, nos alimentos, no combustível, quem está ganhando com isso são esses intermediários comerciais ou traders, né, pessoal? Então, e além disso, né, aqui eu não vou falar sobre esse outro ponto, mas também tem os intermediários financeiros, né, pessoal, que também ganham fortunas de dinheiro aí, né, que são aqueles que acabam fazendo ligas entre os bancos, né? Então, o Santander, por exemplo, faz parte disso e outros bancos também, né? Se a gente pensar no Barclays, né, que é aquele banco que patrocina a Premier League, né, o campeonato inglês de futebol, enfim, tem vários, né, pessoal? Então, dessa forma, a gente tem aí esse raciocínio para entender o que eu separei aqui, pessoal. 5 desses principais importantes intermediários comerciais que acabam determinando o preço de muita coisa que a gente usa na nossa vida. Então, lembrando, pessoal, que quando a gente está falando desses produtos aí, são produtos essenciais, né? Então, por exemplo, petróleo, gás, fertilizantes, carvão, metais industriais, soja, enfim, vocês estão vendo aí, né? Então, todos os produtos aí que nós precisamos no dia a dia, quem compra primeiro esses produtos são esses intermediários comerciais, os traders, que depois vendem para as partes interessadas. Então, o que acontece é que você, quando compra, você é o tomador de preço, né? E quem fez o preço foi o intermediário comercial, né? Então, aquele produtor, né? Por exemplo, se na Ucrânia você tem um vendedor de trigo, ou na Rússia você tem um vendedor de trigo, não é ele que vai determinar o preço final. Na verdade, são esses intermediários comerciais que acabam inflando os preços. Então aqui, pessoal, coloquei um esqueminha, então tá ali trader, né? E entre parênteses está o faturamento por volta de 2010 em dólares. Daqui a pouco eu vou falar que isso hoje é muito maior. Vou dar o exemplo ali do primeiro, que é a Vitol. O pessoal teve 195 bilhões de dólares de faturamento em 2010, tá? Depois vocês vão ver que hoje é muito maior, principalmente depois da pandemia. Então o que acontece? Ela mexe com petróleo, ela mexe com vários outros produtos primários, né? Ela mexe com grãos. Então a Vitol, pessoal, ela já até mesmo atuou sob o nome da Shell, né? Então a Shell, no determinado momento ali próximo do ano de 2010, ela abandonou as suas produções ali em países da África, 14 países. Quem continua com essas produções de petróleo, mas utilizando o nome da Shell, foi a Vitol, né? Então, o que acontece é que a Vitol ela não quer aparecer, inclusive ela não quer ter aí ações na bolsa, né? Ela não quer fazer essa oferta pública de ações, né? Que em inglês é aquela sigla IPO, né? Então, o que acontece é que ela se mantém aí comercializando, mas sem aparecer muito, né? Então, ela faz essa intermediação, ou seja, ela compra dos produtores primários e ela acaba, então, vendendo para os demais interessados, né? Então, ela faz essa intermediação, pessoal. Então, a Vitol, ela tem esse papel aí, né? Então, depois a gente vai ver como que hoje anda o faturamento da Vitol, né? Então, é a primeira, ela tem sede na Holanda e na Suíça ao mesmo tempo, né? Então, o que é uma característica interessante é que várias dessas empresas têm sede também em Genebra, né? Além do seu país de origem. Então, o que acontece? A Vitol, ela tem sede em Genebra, tá? A Glencore também tem sede em Genebra, na Suíça, e os demais ali, pessoal, Cargill, Koch Industries e a ADM, né? Elas têm sede nos Estados Unidos, né? Então, pessoal, a gente tem, por exemplo, a Cargill, que se envolveu em 2007 num escândalo
que foi denunciado pelo Julian Assange do WikiLeaks, né? Por quê? 2007, 2008, quando teve também um aumento dos preços dos produtos primários, né, principalmente dos alimentos, além da crise financeira que aconteceu, né, principalmente em 2008, a Cargill, ela se envolveu no escândalo com a Ucrânia porque a Ucrânia, o governo ucraniano, prevendo ali que poderia ter um aumento exponencial dos preços dos produtos alimentares, o governo ali acabou colocando cotas de exportação, ou seja, os ucranianos, os fazendeiros, eles não podiam exportar todos os produtos, né, do jeito que eles queriam. Então o governo impôs limites. Para quê? Para que o governo tivesse, então, estoques estratégicos para combater esse aumento de preços quando ele chegasse ali na Ucrânia. Então, o que a Cargill fez, ajudada pelo próprio governo americano, foi estimular a desobediência dos fazendeiros em relação a essa ordem do governo ucraniano, né? Então, o que aconteceu é que os fazendeiros, então, começaram a vender para a Cargill, né, e acabaram, então, quebrando, né, essa regulação do governo ucraniano na época, né? Então, essa foi uma das atuações dela. Além disso, pessoal, a Cargill também se envolve bastante no negócio de plásticos biodegradáveis, né? E, além disso, ela também é responsável por estimular aí a fabricação de alimentos com baixo valor calórico para indústrias como Nestlé, também a Coca-Cola e, além disso, a Kraft Foods, né? Então, quando você vê uma criança ali vendendo bala no farol, né, que a gente vê vendendo House, né, House pertence à Kraft Foods, tá, pessoal? Então, não se esqueçam. Então, a Cargill está envolvida em tudo isso. A Glencore, né, ali, falando ainda dessas três primeiras, a Glencore dessas aí é a que mais se expõe na questão aí de vender ações, né, da sua empresa, ou seja, ela está exposta, né, no mercado público de ações, né? Então, segundo esse artigo, inclusive, que eu usei aqui como base, ela teve, no momento ali, em 2011, da abertura das ações, a maior valor, maior cotação de todas, né? Então a Glencore acabou entrando com força aí no mercado acionário. A Koch, pessoal, então atua basicamente também no ramo do petróleo, e ela hoje ela aparece aí negociando com cerca de 60 países pelo mundo, né? Então ela tem a questão aí de pegar então negócios que vão envolver a questão dos oleodutos, né, que em inglês eles chamam de pipelines, e aí acaba sendo uma das primeiras a comprar para os países interessados, né, pessoal? Então, uma indústria enorme, né, chamada também de octopus, né? Lembra ali o octopus, que seria o polvo, né? Então tem muitos tentáculos, então ela está em todos os lugares, né? E a ADM, né, que é a Archer Daniels Midland, ela também é uma indústria importante aí, dessas que a gente não vê, porque ela vai lidar principalmente aí com os grãos, né? Então ela vai acabar também fazendo essa intermediação aí, vendendo para o mundo inteiro. E pessoal, né, a ADM, ela ficou famosa também por causa do filme do Informante, né, que foi estrelado pelo Matt Damon, e fala sobre realmente ali o esquema que ela usa para poder se enriquecer, né? Bom, e há outras empresas, né, pessoal, que eu não coloquei aqui porque são 16, no artigo vocês podem ir passando para olhar todas elas e o faturamento, mas então, pessoal, a Trafigura também, que é uma empresa que não aparece aqui, mas está entre as primeiras, vocês podem dar uma olhada na história mais completa lá no artigo que eu vou deixar. Em 2006 e 2007 ela foi envolvida no escândalo com o governo da Costa do Marfim porque ela acabou liberando lixo tóxico, né, e isso matou 16 pessoas, né? Então ela tentou se livrar da acusação. Então, foi um dos aspectos aí envolvidos na empresa. Então, é uma empresa que tem um faturamento de 79 bilhões de dólares anual, né? Então, esse foi o dado de 2010, então é um exemplo. Nós temos também a Bunge, né, pessoal? A Bunge, que inclusive tem um detalhe, porque o CEO dela, nessa época, era um brasileiro, né, o Alberto Weiser, e teve também problemas com o governo argentino, né? Segundo o governo argentino, na época, ela tinha deixado de pagar impostos equivalente a 300 milhões de dólares, né, pessoal? Então, hoje o Albert Weiser não é mais o CEO da empresa. Pessoal, muitas delas têm sede também em Singapura, lá na Ásia, e é próximo da China. Então, o que eles tentam fazer, muitas vezes, é atrair aí as empresas chinesas para investir nas suas posições, ou seja, né, para comprar ali posições de importância nessas empresas, né? E a mesma coisa acontece com as empresas sediadas em Hong Kong, né? Então você tem Hong Kong, Singapura, Suíça, né, no caso na Europa, né? E você tem esses lugares, então, lugares que a gente não olha tanto às vezes, mas como, então, parte importante desse esquema, né? Ou seja, as empresas se instalam nesses lugares, acabam, então, pessoal, se envolvendo em negócios pelo mundo inteiro, né?
faturamento da Vitol, pessoal, em 2021 foi de 279 bilhões de dólares, né? Então esse foi um dado que saiu esse ano, eu vou colocar a reportagem da CNN que fala sobre isso. Então esse faturamento aconteceu porque quando houve, então, o relaxamento pós aí a fase mais difícil da pandemia pelo mundo, então a Vitol acabou tendo muitos lucros porque houve uma grande procura pelos bens primários, e aí esses bens primários, pessoal, principalmente o petróleo, acabaram então fazendo a Vitol aumentar demais a sua riqueza, né, o seu faturamento. Então o que acontece, pessoal, é que a Vitol, por dia, ela vende mais petróleo do que, por exemplo, a Rússia, que é o segundo maior exportador. Ou seja, a Vitol, pessoal, ela exporta 5 milhões e meio de barris em média por dia, enquanto a Rússia exporta 4 milhões e meio, né? Então, uma diferença muito grande. Se a gente pensar que a Vitol é uma companhia, ela não é um país, né? E ela exporta mais do que a própria Rússia, né? Que é um dos exportadores primários do petróleo, né? Então, o petróleo tem que sair da Rússia. Então, a Vitol, ela vai comprar petróleo não só da Rússia, mas de vários outros países e vai fazer essa intermediação financeira, tá, pessoal? Então, percebam, né, a diferença, né? Para a outra situação lá de 2010, lá ela faturava 195 bilhões de dólares, agora é 279 bilhões de dólares. Então, é um aumento assim impressionante, né? E a gente não tem outras empresas, e principalmente quando a gente pensa nos produtores nacionais faturando tanto, né, pessoal? Então, esses produtores nacionais, eles estão lá no começo, né, de toda essa cadeia. Então, quem realmente determina os preços do que vai chegar na sua mesa, então são essas indústrias aí que a gente não olha, né? Ou seja, essas indústrias da intermediação. Então, isso faz com que os estados nacionais não tenham tanto controle sobre isso. Então, o próprio Ladislau Dalbor cita nesse livro dele, né, O Pão Nosso de Cada Dia, de que não existe uma governança global, né? Porque a ONU ela não tem o poder, por exemplo, de fazer essa governança, né? De fazer esse controle. Então, nós precisaríamos aí que os países, estados nacionais, estivessem interessados realmente em regular a atuação dessas companhias, né? Porque a vida das pessoas no dia a dia é determinada pelos preços que elas colocam. Pessoal, então basicamente era isso daqui. Então lembre-se sempre que quando você for comprar o seu produto lá no mercado, for comprar sua comida, for comprar qualquer coisa mais essencial, se você for abastecer e ver o preço lá desses produtos todos muito caro, lembre-se que tem muita gente ganhando dinheiro aí antes de chegar para você, ok? E aquele produtor primário, aquele produtor do país, ele não determina o preço, né? Porque não existe nem lei da oferta e da procura nesses casos, né? E não existe nem regulação pública, pessoal. O que manda é o poder desses intermediários financeiros, conhecidos como traders, tá, pessoal? Então, lembre-se disso. Então, o mundo vai precisar aí de uma união dos estados nacionais se quiser controlar essa situação, poder regular a ação desses intermediários. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Obrigado. Até a próxima.